Olá, pessoal. Então, ontem trabalhamos a Câmara de Tratamento Multidimensional para baixa autoestima. Então, nós recebemos muitos mestres e muitas informações. Parte dela nós vamos digitar ainda e vamos postar no blog Espaço Mãe do Céu. Mas uma parte foi prática, né, no trabalho da Câmara. E essa parte prática eu vou trabalhar em alguns vídeos com vocês. Essa parte prática diz respeito à condição interna que cada mulher que se colocou na lista, se enxergando como um ser com baixa autoestima na vida, vê de si mesma, né? É a forma como a pessoa se percebe, é a forma como a pessoa sente. Então, aqui nesse primeiro vídeo, eu gostaria de deixar o seguinte para vocês trabalharem, refletirem, buscarem nos seus processos internos, que é a origem dessa baixa autoestima. Porque, por exemplo, num exemplo que nos foi trazido, né, pela egrégora, no trabalho da Câmara de Tratamento Multidimensional, foi mostrado, por exemplo, uma situação onde a pessoa hoje, adulta, já na segunda fase aí da vida, ela tinha baixa autoestima por causa de um evento que aconteceu quando ela tinha entre 1 ano e meio e 2 anos. Então, naquele momento, ela fez um registro de que eu não sou boa o suficiente para os meus pais. Eu não sou, vamos dizer assim, suficiente nos sentidos de alegrar os meus pais, de chamar a atenção deles, para que eu possa obter também carinho, cuidado, proteção. Não significa que essa pessoa não era cuidada, que ela não era amada. Provavelmente ela era sim. No entanto, é a percepção da pessoa. Vamos supor, por exemplo, um outro caso, né, que eu vivi no atendimento no curso de psicologia. Uma pessoa tinha uma irmã gêmea e em um dos aniversários a mãe resolveu dar uma boneca para cada uma. Só que daí a mãe, na sua visão, ela pensou: para que eu vou comprar duas bonecas iguais? Então ela comprou duas bonecas parecidas, no entanto com algumas diferenças. E uma das diferenças era que uma boneca tinha cabelo e a outra boneca era careca, vamos dizer assim, representando um bebê, né? Igual uma boneca que é bebê, que não tem cabelo, ou então tem só um fiozinho com lacinho. Não significa que ela é careca, significa que ela é um bebê. Então o cabelinho ainda vai nascer, vai crescer, etc. Mas essa menina que ganhou a boneca sem o cabelo, na hora de abrir o pacote, talvez a mãe nem sequer separou. Vou dar a boneca sem cabelo para filha A e vou dar a boneca com cabelo para filha B. Não, talvez a mãe nem sequer fez isso. Ela pegou os dois pacotes, talvez embrulhados do mesmo tamanho, com o mesmo papel, e simplesmente ela colocou os dois lá e pensou: cada uma pegue um, né? E abra. Mas aquela menina que abriu o pacote e a boneca era sem cabelo, quando ela olhou para o pacote da irmã e a boneca era com cabelo, nossa! Aquilo foi para ela um motivo de rejeição. Então, a leitura dela foi: os meus pais não gostam de mim porque eles deram a boneca com cabelo para minha irmã e para mim deram uma boneca careca. Eles gostam mais da minha irmã
Então, a partir desse momento, da percepção do observador, que é a pessoa que vê aquela situação dentro do binóculo dela, certo? Porque os pais não tiveram essa intenção, mas a pessoa fez essa leitura. Então, naquele momento, faz-se um registro, certo? De que os meus pais não gostam de mim, eu não sou boa o suficiente para eles, eu não chamo a atenção deles como chama minha irmã, ela deve ser muito melhor que eu, e assim vai. A pessoa constrói ali toda uma sequência de conceitos que são gravados e que ficam perpetuando ali na memória. Por uma situação que, na verdade, vamos dizer assim, não houve intenção nenhuma de dizer isso a ela. Ela fez a leitura e ela fez o registro, certo? A partir desse momento, então, vamos imaginar lá essa criança, ela vai crescendo e qualquer outra situação que aconteça com os amiguinhos, que aconteça na escola e que a professora, por exemplo, diga para alguém da sala: parabéns, seu trabalho ficou muito bom. A professora não está falando com aquela menina. Ela ainda talvez nem sequer falou sobre o trabalho dela. É um outro caso, uma outra situação, e a professora respondeu algo para alguém, parabenizando. Naquele momento, inconscientemente e automaticamente, essa criança que ganhou a boneca sem cabelo, ela busca, é automático, ela busca o registro de que, se ela não é amada pelos pais, porque ela ganhou a boneca sem cabelo, então ela também não é amada pela professora. Por quê? A professora não disse isso e nem fez nada. Mas se a professora deu parabéns para outra pessoa e meus pais deram a boneca com cabelo para minha irmã, significa que realmente eu não sou boa em nada. Significa que realmente eu não agrado ninguém, eu não chamo atenção, eu não conquisto ninguém. E assim vai. Vamos supor que um dia na empresa, certo? Aconteça uma outra coisa e um funcionário bateu as metas e essa pessoa não bateu naquele mês. Vamos supor que ela bateu em outros tempos ou vai bater lá na frente, mas naquele momento outra pessoa bateu as metas, ou outra pessoa foi promovida. O que é que ela vai buscar dentro dela automaticamente? Ela vai buscar o registro da infância, onde foi registrada a primeira memória, que vamos chamar assim, para ficar mais claro, de trauma ou de bloqueio. Então ficou gravada essa primeira memória com a boneca, ela já puxou isso na escola, não tinha relação a ela o que a professora estava dizendo, mas ela relacionou. E depois na empresa ela também relaciona: realmente eu nunca fui boa em nada, nem para os meus pais, nem para os meus professores e agora nem para o meu patrão. Então, realmente eu não sirvo para nada, eu não tenho competência para nada, e daí é onde a pessoa começa a dizer: não, eu não sou boa. Não, eu fiz isso aí, mas não deve ter ficado bom não. Ah, eu acho que você não vai gostar do que eu fiz. E a pessoa começa a se esforçar, se esforçar, se esforçar para agradar aos outros. Por quê? Porque ela traz a sensação que muitas vezes ela não sabe de onde vem, porque esses processos, você pode até conseguir, sabe, chegar nessa causa, nessa origem da baixa autoestima sozinho, mas é muito difícil. Você precisa, muitas vezes, da ajuda profissional para você conseguir, às vezes, com muitas sessões, conseguir acessar essa origem. Dependendo da técnica, a linha de trabalho que você vai escolher. Conforme o trabalho, né, leva mais tempo, porque, por exemplo, a psicologia, você precisa conduzir a pessoa para que ela chegue naquele ponto. Mesmo que você esteja vendo qual é o ponto, você não pode dizer para a pessoa.
Porque quando você, como psicóloga, no caso, quando vamos supor que eu diga para a pessoa: "Ah, eu já percebi, de acordo com a sua narração, que o seu problema está então quando você ganhou essa boneca". A pessoa vai falar: "Não, não, 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 não pode ser. Não pode ser não. Como que o meu trabalho, a minha vida escolar, os meus relacionamentos vai ter a ver com a boneca que eu ganhei lá? Ah, eu não gostei de ter a boneca sem cabelo, mas não é isso não, entendeu? Não funciona. Por isso que um processo de terapia, vamos dizer, psicológica, a pessoa diz: "Demora, demora", porque é a pessoa que tem que chegar no ponto. Então ela vai falando, falando da vida dela e a gente vai fazendo perguntas e vai deixando ela fazer associações, conectar um ponto com outro ponto, refletir sobre aquilo. Às vezes, num primeiro momento, numa sessão, ela diz: "Não, isso aí não faz sentido". Aí, quando ela volta na outra sessão, ela diz: "Ah, eu fiquei pensando no que você falou, no que trabalhamos, e sim, tem sentido sim". Porque daí eu lembrei de outra coisa, entendeu? Então o cérebro vai criando as associações de um assunto para outro, né? E ela precisa chegar no ponto. Então é essa mesma questão. Então a pessoa precisa chegar lá na origem. Quando ela chega lá na origem, aí dependendo da linha de trabalho que ela está fazendo, ela então vai ressignificar esse olhar, né? Então, por exemplo, vamos supor que quando ela conseguir encontrar a origem da baixa autoestima dela, então ela diga da seguinte forma: "Na verdade, hoje eu entendo, eu compreendo que meus pais jamais quiseram dizer que amava mais a minha irmã do que a mim. Não houve intenção nenhuma. Aliás, eu os vejo, né, nessa memória, num momento de alegria imensa. Eles estavam entusiasmados e felizes, esperando que abríssemos os pacotes, e na cabeça deles eu vejo que eles estavam dizendo assim: "Que maravilha, uma boneca com cabelo e uma sem cabelo. As duas brincam juntas e elas podem trocar, e as duas podem brincar com as duas bonecas", né? Mas a minha leitura é que foi, vamos dizer, equivocada, inapropriada naquele momento, e que passou a reverberar para todas as áreas da minha vida até o dia de hoje. Mas hoje eu compreendo que os meus pais me amavam tanto quanto amavam a minha irmã, e por isso compraram um presente para ela e para mim. E mais ainda, eles compraram presentes quase iguais, porém com algumas diferenças, para que nós tivéssemos mais opções de brincadeira. Que legal! Eu agradeço meus pais e eu compreendo hoje e eu aceito, né? E então aquilo passa a reverberar para todas as áreas da vida da pessoa, e a partir daquele momento ela começa sutilmente, porque nada é mágico, nada é assim de supetão de uma hora para outra, né? Tipo, como se diz, hoje a pessoa é um demônio, amanhã ela é anjo. Isso não existe. Mas num processo sutil e gradual, então essa pessoa começa a olhar novamente para o seu trabalho. E daí ela diz: "Poxa vida, eu achei que eu não tinha valor aqui na empresa, eu achei que o meu patrão gostava mais do fulano, mas na verdade não é isso não, meu patrão também já me elogiou bastante. E sim, eu também tenho potencial para bater metas, se eu quiser, se estiver dentro do meu cargo, do meu trabalho aqui, do meu propósito nessa empresa. Mas se eu também não bater metas, também não tem problema nenhum. Eu me alegrarei com os meus colegas que estão alcançando as metas, eu vou felicitá-los e eu vou até ajudá-los, porque na verdade o meu propósito é outro. Eu quero fazer o meu trabalho muito bem feito, com muita atenção, com muito amor, com muita dedicação, porque sim, eu sou capaz". Então, observem que em todos esses exemplos e explicações que eu trouxe para vocês, você pode refletir aí na sua história.
Então tem algum ponto, às vezes é um ponto, às vezes pode ser mais de um, onde ficou gravado algo em você. E depois tudo que aconteceu, você foi como que pegando, é como se quando aconteceu o fato, a origem, o primeiro momento que gerou essa baixa autoestima fosse um potinho de tinta preta. Vamos imaginar assim. E aí então você, em cada situação que aconteceu na escola, quando a professora abraçou um coleguinha seu, de repente porque era aniversário dele, ou porque ela conhece ele, ou porque ele estava doente, ou porque foi ele que foi na direção da professora abraçar, você nem foi, você nem era seu aniversário, nem nada, mas você se sentiu diminuído porque ela abraçou o coleguinha e não abraçou você. E daí então, naquele momento, é como se você jogasse tinta preta novamente. Você pega o potinho lá da origem e joga tinta preta. Aí nos relacionamentos, de repente, seria normal que um namorado ou uma namorada terminasse com você por vários motivos, mas você pegou novamente do potinho de tinta preta e você jogou em cima dessa cena e você foi gravando em cada cena, no trabalho, na sociedade, até em trabalho voluntário que você entrou, você achou que o outro tinha mais valor que você e não era, vamos dizer, culpa de ninguém, mas é porque você tinha o potinho de tinta preta lá do primeiro momento, lá da boneca sem cabelo, e em todas as cenas você se sentiu humilhado, ou você se sentiu menosprezada, ou você se sentiu com menos-valia do que o outro. Não é que a situação dizia aquilo, mas é a sua interpretação da realidade. É a sua interpretação do fato baseado nos seus registros. E é como se você fosse jogando tinta preta em cima de tudo. Chega uma hora que tudo fica escuro para você. Então, na baixa autoestima, você não tem a vivacidade. Você não tem, muitas vezes, a alegria de viver, ou você tem em uma área, mas você não tem em outra. Porque, assim, não existem dois seres iguais. Eu sempre digo isso aqui no canal. Cada um está num ponto de construção de si mesmo. Então, por exemplo, o que é verdade para um não é para outro, o que é certo para um não é para outro, a forma como cada um vê é diferente. Tudo está, então, permeado por crenças, por filtros, né? Por conceitos, por preconceitos que você mesmo criou a partir das experiências que você viveu, né? Vamos considerar só essa encarnação. A partir das experiências que você viveu desde o útero materno. Desde o útero materno. Às vezes, a origem da sua baixa autoestima vem do útero materno, porque os seus pais, eles não queriam um filho naquele momento. Então, mas se você fizer um trabalho e você chegar até o útero materno para você ressignificar isso, você de repente chegue lá e você veja que não é que eles não queriam você, eles simplesmente não estavam preparados financeiramente, talvez, para receber um filho naquele momento. E talvez isso eles conversaram. Nossa, você está grávida? Nossa, mas agora eu estou desempregado. A gente ia construir a casa primeiro. A gente então vai ter que mudar daqui, que a gente está morando com meu pai, de favor. A gente vai ter que dar um jeito. E aquela preocupação você foi recebendo no útero materno. E daí, talvez a sensação para você foi de: eu estou sendo rejeitado pelos meus pais. E aí, o resto da vida, você pegou esse potinho de tinta preta e foi jogando em tudo, e que culminou no dia de hoje. E talvez, quando você conseguir chegar nesse ponto, na origem, você vai ver que a partir daquele momento, os seus pais conseguiram trabalho, conseguiram mudar para uma outra casa, ou se ajeitar ali mesmo, ou uma outra situação qualquer, e que a sua chegada foi uma alegria, e que eles sempre te amaram, e que eles sempre fizeram o impossível para suprir a sua sobrevivência, para tudo que você precisasse, mesmo que
Talvez, eles não tiveram muitos recursos, mas dentro dos recursos deles, porque ninguém dá aquilo que não tem, eles fizeram o melhor deles. Mas você ficou com aquele registro do primeiro momento, da primeira conversa deles, né, no sentido de: "Nossa, a gente queria um filho sim, mas é que agora pegou a gente de surpresa", entendeu? Foi só a surpresa. Depois eles se organizaram, mas compreendam, você de repente ficou com aquele registro: "Eu sou rejeitado, meus pais não me amam". A partir daí, é como se ninguém te amasse na vida, ninguém te valorizasse, ninguém te quisesse, entendeu? Eu sou sempre excluído, eu sou sempre abandonada, eu sou sempre deixada de lado, as coisas são sempre para os outros, nunca são para mim, compreendem? Então, eu trago esse primeiro vídeo para que vocês possam ir refletindo. Onde será que você pegou esse potinho preto? Você criou esse potinho de tinta preta e saiu jogando pela vida fora? Ou, em outras palavras, qual é a causa, qual é a origem da sua baixa autoestima? Onde será que ela começou, né? Para que você possa retornar lá, ver de um outro ângulo, né? E ressignificar. Ressignificar significa dar um novo significado para aquela situação, ver com outros olhos, remover crenças limitantes, remover um pouco da raiva, né? Dessa contrariedade, para que você possa ver o fato como ele é, certo? Por exemplo, esse altar que eu fiz para a câmara, ele é bonito ou ele é feio? Depende. Para muitas pessoas ele é bonito, para outras pessoas ele é feio. E o que ele é? Ele é bonito ou ele é feio? Ele não é nada disso, porque ele não é um adjetivo. Ele é um altar. A flor é a flor, o cristal é o cristal, o pano vermelho é o pano vermelho. E é só isso. Ele só é aquilo que ele é. A flor é a flor, o vaso é o vaso, certo? Eles não têm conceitos. Quem dá o conceito somos nós. Então, assim como uma pessoa diria assim: "Ah, eu não faria dessa forma, eu faria de outra forma". Isso para mim é feio. Isso para mim é ridículo, certo? Então, é assim que nós vemos a realidade. Então, nós atribuímos rótulos a tudo aquilo que vemos. Aquela pessoa é gorda, aquela é magra, aquela é baixa, aquela é alta, aquela é feia, aquela é bonita, o cabelo dela é ridículo, ah, eu gosto do outro cabelo. Essa comida é ruim, aquela comida é boa. Então, através desse julgamento que fazemos de toda a realidade e os adjetivos que atribuímos a cada momento e a cada objeto e a cada ser, é que nós vamos construindo o nosso mundo interno, a nossa visão de mundo. E às vezes nós ficamos presos em bolhas, vamos dizer assim, de visão da realidade. Então, tipo, o que que é a realidade? Ela só é, o fato é o fato. Mas como você vê o fato, ou como você vê a pessoa, é que pode te gerar um impulso para frente, ou então até um trauma, um bloqueio. Por exemplo, imaginem uma conversa entre duas pessoas e quando a conversa termina, certo? Uma sai, volta para casa e diz assim: "Nossa, eu tive lá uma reunião com a pessoa e eu me senti totalmente humilhada". Vamos supor que a outra pessoa também foi para casa e disse assim: "Nossa, eu estava em reunião com a pessoa e a reunião foi tão produtiva. A gente tinha algumas divergências, mas a gente conseguiu chegar num ponto central e agora a gente vai desenvolver um trabalho e eu acho que vai ser muito assertivo e vai dar muito resultado. Eu amei a conversa que eu tive hoje com fulano". Então vejam bem, a reunião foi a mesma para as duas pessoas. Porque uma se sentiu humilhada e a outra sentiu-se empoderada, né? Por quê? Porque é a visão interna.
Então é como se nós olhássemos a vida, todos os seres e tudo que acontece, todas as situações, com filtros que nós criamos, vamos dizer, desde o útero materno, mas isso também permeia outras encarnações. Então cada um vê a vida de uma forma, cada um vê as coisas de uma forma, e a partir da interpretação da realidade que cada um vê, é que se criam os conceitos e a pessoa internaliza aquilo, grava aquilo e passa a dizer que aquilo é verdade absoluta. Então, por exemplo, fechando, a criança lá que ganhou a boneca sem cabelo, ela era rejeitada pelos pais em detrimento da irmã? Não, mas ela se sentiu assim. A outra pessoa, depois lá na frente, quando o professor deu parabéns para o amiguinho, é porque os outros alunos da sala são péssimos, são horríveis, são incapazes? Não. É porque naquele momento aquela criança fez alguma coisa digna de parabéns. Falou, teve um comportamento, né? E o professor então parabenizou ela naquele momento e prosseguiu a aula, só isso. Ele não diminuiu os outros. Ele simplesmente prosseguiu no trabalho dele. O colega de trabalho que bateu a meta, significa que porque ele bateu a meta, você não tem capacidade alguma? Não, você tem outras capacidades e habilidades. E ele tem habilidade naquilo que foi proposto, por isso ele foi super bem e bateu a meta. Então, notem que nós usamos óculos para ver a realidade. E às vezes o nosso óculos está embaçado pelos nossos filtros, pelas nossas crenças, pelas nossas experiências prévias. E daí nós, vamos dizer assim, que nós deturpamos a visão daquilo que realmente é. Então, trabalhem nessas informações, revisitem toda a sua história, olhem como você vê a vida, como você vê as pessoas, fique atento para os filtros que você usa, dê uma limpada nesses filtros, nas lentes dos seus óculos, nos rótulos que você atribui a tudo e a todos, né? Porque a realidade, ela simplesmente é. A interpretação da realidade é você que cria. Que interpretação você tem criado da realidade que se apresenta à sua frente? Todos os dias, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Boas reflexões. Namastê.